Seja muito bem-vinda à Masterclass Mulher Espiral. Nessa Masterclass eu vou te ajudar a identificar e eliminar de uma vez por todas a trava emocional que te impede de ter uma vida mais leve e próspera. E se você está aqui, provavelmente de alguma forma você sofre. Você pode estar passando por uma crise financeira, ou estar com problemas no seu relacionamento, ou até mesmo nem conseguir atrair o relacionamento dos seus sonhos. E você se sente fraca e sem forças, e cada vez que percebe o seu caminho, sente que está paralisada. Eu sou Sonia Nunes, mentora de mulheres em desenvolvimento, e eu já me senti assim, como você. Desde criança, sempre tive desafios com minha saúde. Quando adolescente, já tomava algumas medicações. A vida foi me colocando em vários desafios. E os principais desafios eram as minhas dores físicas. Até que eu comecei a perceber que essas dores tinham que vir de algum lugar. Eu era uma pessoa perfeita, eu não tinha um problema de saúde. Jovem, da onde vinham tantas dores, tantos desafios? Até que aos 19 anos eu tive a minha primeira crise de depressão. Depressão seguida de uma síndrome do pânico terrível. E eu descobri um vale escuro. Um vale que eu precisei sair. Eu precisei buscar várias e várias soluções. Quando fui diagnosticada com fibromialgia, tive que tomar a decisão certeira na minha vida. Resolvi que eu iria em todas as partes que pudessem me oferecer ou me abrir um caminho de cura. E a minha busca só se intensificou. Até que chegou um momento que eu percebi que cada dor física que eu tinha ou emocional era gerada por uma emoção. E essa emoção não estava relacionada com causas diárias. Essa emoção eram gatilhos ativados de memórias inconscientes de outras fases da minha vida. E eu decidi que eu ia me curar. Passasse o que passasse. Nem que eu tivesse que ir até o fim do mundo, eu encontraria uma cura. E assim eu fiz. Fiz as mais renomadas mentorias e depois de um tempo eu percebi que as dores foram sumindo e os resultados na minha vida começaram a se materializar. Percebi que eu parei de ter tantos problemas com a minha prosperidade, consegui atrair um relacionamento saudável, construir uma família feliz. Foi aí que eu percebi que eu tinha desenvolvido um método que eu nunca vi em lugar nenhum. Esse método é capaz de não somente te ajudar a identificar essas questões, mas eliminá-las da sua vida. Porque o que acontece? Nós temos os problemas na vida da gente. Aqueles problemas, eles ativam gatilhos. Esses gatilhos geram respostas no seu corpo e permitem que as doenças se instalem. E daí você segue procurando médicos, terapias, remédios e nada é capaz de te curar. E isso acontece porque a verdadeira cura somente você pode acessar. Só que sozinha você não consegue. Por muitos anos eu vaguei assim. Foi aí que eu desenvolvi o método PAMI, o Plano de Aceleração da Mulher Espiral. Mas antes, você precisa entender o que é ser uma mulher espiral. Uma mulher espiral é uma mulher diferente das outras, que já não se contenta mais com o trivial, que já sabe que não pode se esconder atrás de remédios e terapias e que todas as outras fugas são apenas ilusões. Ela entende que precisa ver a sua vida equilibrada nas mais diversas áreas e que tudo na vida é ditado por um movimento espiral. E ela sente a necessidade
de dominar isso. E o plano de aceleração fará isso com vocês. Eu precisei entender como funcionava o processo da dor. Mas como entender ciclos tão repetitivos, tão frequentes? E se as dores não eram sempre as mesmas, como identificar o processo de cura? E funciona dessa forma. Quando você passa por uma situação, essa situação vai apontar e despertar um gatilho inconsciente. Esse gatilho é uma carga que você carrega com você. Só que como ele fica armazenado no seu corpo e no seu inconsciente, você não tem acesso. Você não tem acesso e não tem consciência. Só que ele está ali emitindo uma frequência. Esse gatilho emite uma frequência capaz de chamar algo ressoante com aquilo. É aí que se instalam os problemas na nossa vida. É aí que nos permitimos entrar em relacionamentos tóxicos por uma repetição de padrão, muitas vezes associada a uma ferida emocional. As principais feridas emocionais são abandono, rejeição, culpa, raiva. Essas feridas, quanto mais primitivas, mais desafiantes de serem curadas. E como ter a certeza de que ferida está bloqueando o meu caminho? É isso que eu quero te entregar mais profundamente. Uma das coisas que podemos fazer para identificar essas feridas é fazermos uma análise e reprogramação passado, presente e futuro. Isso mesmo, você vai ter que se permitir olhar para o seu passado, mas não olhar com aqueles olhos de mágoa, e sim olhar com os olhos de quem está pronta para despertar a consciência. E é a consciência que vai despertar o seu processo de cura. E eu sei que se você está me ouvindo até aqui, é porque você quer muito despertar aquela mulher livre e próspera dentro de você, porque você sabe que você merece, só que sozinha você não consegue. Quando identificamos o trauma emocional que está nos bloqueando e conseguimos ressignificar, trazendo para um ambiente de consciência isso, as nossas relações mudam. Paramos de atrair pessoas contratadas para nos lembrar que ainda temos uma ferida e entramos num caminho mais fluido. Mas como podemos fazer isso? Sozinhas. Eu vou te ajudar. Gravando. Nossas feridas emocionais são como lembretes. Lembretes de que algo precisa ser curado, de que algo mais profundo ressoa dentro de você e clama por uma mudança. Mas essas feridas estão ali por algum motivo. Um dos motivos é que o seu cérebro ele acaba viciando em alguns mecanismos. O cérebro funciona como se fosse um músculo. Quanto mais você potencializa aquilo, mais ele vai aumentar aquilo. Então, por exemplo, digamos que você tenha tido conflitos com seu pai e com sua mãe. O meu conflito foi com o meu pai. Eu tive um pai extremamente narcisista, controlador, que me cobrava e ainda me inferiorizava perante os meus irmãos. Quando você sabe disso e percebe isso, você precisa decidir olhar para isso. E para fazer isso, você pode aplicar o seguinte mecanismo. Você pode aplicar o seguinte mecanismo. Eu vou te entregar um caminho onde você vai precisar olhar com mais profundidade para as feridas emocionais que estão bloqueando o seu caminho. Mas como eu vou fazer isso? Eu não sei qual ferida bloqueia o meu caminho. Para mim, simplesmente, a minha vida dava errada. Talvez você esteja se sentindo dessa forma. E não é bem assim que funciona. O nosso cérebro funciona como um músculo.
os nossos neurônios fazem caminhos neurais e esses caminhos são caminhos que são potencializados. É como se você treinasse um caminho para casa, só que para ter uma mudança, você precisa mudar a rota desse caminho. Mas imagine comigo, um cérebro que funciona dentro de um padrão, 20, 30, 40 anos, como vai ser mudado de hoje para amanhã? E foi aí que surgiu o plano de aceleração da mulher espiral. O plano de aceleração da mulher espiral vai te ajudar a redesenhar esse caminho e a trilhá-lo dia a dia, para que você consiga essa transformação tão desejada, onde você se torna uma mulher mais leve, mais fluida, onde você entende que tudo o que te aconteceu foi necessário para te tornar a mulher que você é hoje. E antes de eu te explicar todo o plano de aceleração da mulher espiral, eu vou cumprir a minha promessa e vou te entregar um mecanismo que você pode usar imediatamente para identificar e eliminar essas dores. O mecanismo 3Rs da mulher espiral, onde você vai reconhecer, reviver e redirecionar. A primeira fase, você precisa olhar para trás. Toda a primeira fase se baseia em você olhar para o seu passado e questionar: por que eu estou sentindo isso? Quando isso começou? Qual foi a primeira vez que eu senti isso? Então, por exemplo, digamos que você sempre fique angustiada, ansiosa ou deprimida ou até mesmo doente quando você percebe que a sua prosperidade cai, que você fica com pouco dinheiro. Relata essa situação e questiona: qual foi a primeira vez que eu senti isso? Quando você identificar a primeira vez que você sentiu, você vai perceber que antes dessa primeira vez você deve ter sentido isso milhares de vezes e que essa é somente uma repetição do padrão de uma ferida emocional que não foi curada. O dinheiro está diretamente ligado a uma ferida de falta, de escassez. Só que hoje essa realidade pode te durar um mês, um dia, pois você já é grande, você já é uma mulher formada, você tem capacidade de resolver. Quando você identifica, olhando para o seu passado, de onde vem a sua ferida emocional, você consegue trazer isso para o reviver. E você vai começar a desmascarar essa ferida. Você vai levantar uma série de questionamentos. É como se você literalmente pegasse essa ferida, colocasse ela na parede e dissesse: agora eu vou te desmascarar. Porque na maioria das vezes, essas feridas são feridas ilusórias da nossa mente. Elas não existem. A sua mente é capaz de maximizar isso gigantescamente e te deixar quase louca. Quando você joga para o seu processo atual, para a sua vida atual, você vai perceber que essa dor ela vem cumulativa lá do seu passado e que hoje ela só vai aumentando o gatilho. É nesse momento onde você toma consciência da sua dor e de quais são os gatilhos e as pessoas que colaboram para que isso ative, é que você entra no terceiro R, de redirecionar. E uma das chaves para simplesmente deixar cair o véu da ilusão que essas dores geram na sua vida é perceber quais são as pessoas e os acontecimentos que cutucam esse gatilho. Normalmente, quando entramos num processo de ansiedade, de sofrimento, acontece algo. Tudo muda quando algo acontece. Só que às vezes você não percebeu que está acontecendo algo. Quando você identifica o que aconteceu, você começa a interrogar o fato e as pessoas. Pois provavelmente essa deve ser uma das inúmeras histórias que a tua mente tem te contado nesses anos todos e que já se tornaram reais para você. Nesse momento, você vai fazer um redirecionamento, onde você vai escolher
quais são os personagens que te apoiarão a superar essa ferida emocional. E quais são aquelas pessoas que realmente vale a pena você ouvir o que elas dizem. Você precisa levar em conta que a maior parte das pessoas não vai conseguir te levar a um caminho que nunca foi e nem conseguir te tirar dessa situação. Mas você, se tiver uma maleta de ferramentas bem equipada e olhar isso com profundidade, é capaz de acessar portais gigantescos de cura e liberação. E é isso que o plano de aceleração da mulher espiral vai te entregar, baseado nos 3 pilares e 6 ciclos. Os 3 pilares vão te ajudar a despertar, se reinventar e se manter no processo. Enquanto cada ciclo vai fazer com que você descubra aquele conhecimento que, se você já tivesse, você não estaria passando por isso. E imagine se você não precisasse mais passar por essas situações, com todas as dores, com todos os conflitos que você passa na sua vida. Imagine se fosse possível tirar esse peso das suas costas. E foi o que aconteceu com a Ana, que todas as vezes dava um jeito de se desfazer do dinheiro. Por mais que ela ganhasse, nunca sobrava. Era como se ela tivesse um ímã que funcionasse ao contrário, que repelisse o dinheiro. E esse processo de repelir a prosperidade estava muito associado com a carência que ela tinha de atenção. Primeiro do pai e depois transferida para o marido. Se ela ficasse triste e doente, automaticamente ela teria atenção. Então, aprenda como a Ana, que aplicou o plano de aceleração em algumas aulas e alguns mapeamentos e conseguiu se libertar dessa situação, desse ciclo repetitivo que travava a sua prosperidade. Ou como a Maria, que acabou tendo uma doença grave, uma doença que primeiramente não tinha cura, e conseguiu estacionar a doença, simplesmente identificando os padrões e os gatilhos que estavam amplificando essa doença no seu corpo. Ah, mas isso não pode ser possível, porque senão eu já teria resolvido as minhas questões com psicólogo, com terapeuta. Se você não resolveu, é porque você ainda não tem o conhecimento necessário. E talvez você possa estar imersa e já estar acostumada com as tramas emocionais e os dramas, pois nesse espaço de sofrimento você sabe que consegue sobreviver, mas você sabe que o preço a ser pago é muito alto. No plano de aceleração da mulher espiral, você vai aprender não somente identificar aquilo que você precisa retirar da sua vida, mas realmente encontrar um norte. Encontrar um norte para que você mude o seu ciclo, para que você comece a valorizar as coisas que realmente te levarão ao seu objetivo. E é assim que a mulher espiral funciona. O princípio espiral é baseado no equilíbrio das polaridades, masculino e feminino, aliado com os elementais. O que são os elementais? Os elementais é tudo aquilo que nós desconhecemos e acabamos negligenciando, que são os nossos elementos de água, terra, fogo, que eu vou te explicar melhor dentro da mentoria. Só que tudo isso acaba sendo influenciado pelas nossas feridas emocionais. E essa é a raiz da solução do seu problema. No plano de aceleração, você vai seguir um verdadeiro mapa. É como se fosse um mapa da mina. Você vai ter acesso às aulas, você vai ter acesso aos PDFs, mas eu quis fazer isso de uma forma bem prática e rápida, pois eu sei que você já está sofrendo, não tem muito tempo e nem paciência, e para você não desanimar no caminho. Então as aulas elas vão ser aulas curtas e rápidas, com PDFs direcionais. E o verdadeiro tesouro de tudo isso está nos mapas de cura. Eu desenvolvi
alguns mapas que vão te ajudar dentro de um processo guiado a curar essas feridas emocionais. E se eu não quiser? Mas e se eu não quiser olhar para isso? Bom, daí você vai lá na frente, você vai se lembrar do dia de hoje e você vai se arrepender. Porque cada vez mais as suas costas vão pesar e cada vez mais esses problemas vão continuar se repetindo. E será que já não foi suficiente tantas repetições até aqui? E eu tenho mais uma coisa importantíssima para te falar. Se você é mãe, você sabe que nós temos um compromisso gigantesco com os nossos filhos, principalmente com a felicidade deles. E nós não conseguimos levar ninguém por um caminho que não trilhamos. Como nós vamos passar saúde, felicidade, leveza e prosperidade para os nossos filhos se nos sentimos enclausuradas dentro das prisões do medo, dentro dos portais da raiva e não conseguimos muitas vezes nem dar conta de nós mesmas? Que futuro terão os nossos filhos se nós não nos dispusermos a nos lapidarmos? Esse é um compromisso muito sério e você precisa pensar nisso. E você precisa conhecer o exemplo da Paula, que fez 2, 3 faculdades e não se encontrou em nenhuma profissão. Sentia que estava perdida e que nunca atraía ninguém para completar a sua vida. Até que ela entendeu que muitas das profissões que ela buscava eram profissões baseadas nos desejos do seu pai. Só que ela só foi enxergar e entender isso depois que executou o método. Quando executou o método, percebeu que correu atrás a vida toda de um sucesso que não era dela, de um sucesso projetado em cima da imagem do seu pai. Mas ainda deu tempo para ela. Após aplicar a metodologia, ela conseguiu encontrar um caminho onde ela trabalhasse com aquilo que a sua alma veio para fazer nesse mundo. E esse é um dos nossos desafios, encontrarmos o que a nossa alma veio para fazer. Se você está vivendo e não estiver de acordo com o que a tua alma te cobra, as dores físicas também aparecerão. E talvez você consiga resolver uma delas ou 2, mas elas acabarão aparecendo em outros órgãos. Porque o nosso corpo funciona como se fosse uma bússola direcional. Ele te avisa, aqui existe um problema e esse problema está sendo causado pelos seus sentimentos. E os seus sentimentos são ativados pelas memórias inconscientes. Somente a consciência é capaz de te curar, mas a consciência, quando não é guiada, se perde e não traz resultados sólidos. Ou melhor, você consegue um resultado somente por um tempo. Dentro da metodologia da mulher espiral, eu vou te guiar num processo de despertar. Esse processo de despertar, ele é um despertar profundo. Um despertar onde você vai encontrar essa mulher que já existe dentro de você e que talvez esteja se debatendo e gerando até mesmo essas dores que você sente, por você não estar ouvindo o seu chamado. Mas como eu vou saber se isso vai funcionar? Você precisa experimentar e executar. No segundo pilar, você vai perceber que você já está despertando, mas você ainda vai se sentir um pouco perdida. Nesse momento, entram os mapas de cura. Os mapas vão literalmente te guiar no caminho do seu trajeto de dor. Vão identificar
quais os sentimentos que estão gerando determinadas dores. E quando eu falo em dor, eu não falo somente em dores físicas, eu falo em dores emocionais repetitivas. Aquelas dores que muitas vezes nós não temos coragem de compartilhar, nem com o nosso marido, nem com um amigo, nem com a nossa mãe, porque até nós mesmos temos vergonha delas. E toda mulher passa por isso. Se você ainda não passou por isso, talvez você ainda esteja no processo de se esconder atrás dos remédios. O remédio funciona como um anestésico e ele não vai te curar. Ele somente vai te deixar anestesiada por um tempo. E você não merece vir nessa vida para ser uma pessoa anestesiada. Quando você se libera desse processo, você precisa entrar no terceiro pilar, que é um pilar de solidificação. Como que eu vou garantir que eu vou ter resultados duradouros? Você só vai ter resultados duradouros se você aprender dentro do método o processo de solidificação. O processo de solidificação, você já consegue materializar as coisas que deseja, de uma forma que você será guiada a gerar como uma manutenção da sua saúde física e emocional. Porque nesse momento, você não vai ser mais a mesma mulher. Gotas de consciência terão brotado. E você vai enxergar que cada dor sua está te trazendo um compromisso. E honrando esse compromisso, elas desaparecerão definitivamente. Só que eu não estou te dizendo que tudo isso é tão fácil assim. Principalmente por esse espaço que você já está acostumada a viver. E porque existe uma coisa que vai te dizer que isso não funciona, que isso não é para você. Mas o método da mulher espiral foi criado para todos os tipos de mulheres, de todas as idades e todas as profissões. Até mesmo você, que já está aposentada e está em casa e acha que não tem mais muito o que fazer nessa vida. Talvez falte você se curar. E também você pode pensar que não vai ter tempo, para executar tudo isso, que esse processo vai ser muito longo, que você já sempre foi assim, não acredita na mudança. As aulas foram desenvolvidas para que não ficasse um conteúdo denso e maçante, e sim um conteúdo dinâmico, onde você vai poder ouvir dentro do carro, sentada no sofá da sua casa, ou então assistir 1 ou 2 aulas por dia para que você tenha tempo de executar os mapas e realmente traçar novas rotas e mudanças de comportamento para a sua vida. Talvez você tenha pensado que eu ia te oferecer uma pílula mágica. Mas essa pílula talvez você já tenha tentado e também não te resolveu. Mas como eu vou saber se isso vai me ajudar na minha carreira? Como eu vou saber se isso vai me ajudar no meu relacionamento? Como eu vou saber se isso vai me ajudar a ter mais tempo para minha família? Tudo muda quando alguma coisa muda. E nesse momento, quem precisa mudar é você. A partir do momento que você começar a dar os primeiros passos conscientes rumo a essa mudança, você vai perceber e que vai conquistar uma clareza nunca vista no seu caminho. E essa clareza, ela é típica da mulher espiral, pois a mulher espiral, por onde passa, ela traz um brilho único, capaz de ser percebido por qualquer um. As pessoas vão perceber não somente pelo seu brilho, mas principalmente pelos seus resultados. E uma mulher espiral, ela sabe que ela vai passar por ciclos repetitivos. Ela sempre vai repetir o ciclo que ela não conseguiu superar. Só que nesse momento,
você já vai ter o conhecimento e você vai ter a confiança de que você vai repetir quantas vezes forem necessárias as ferramentas para você conseguir superar esse ciclo e chegar no fim dessa espiral que te leva aos teus resultados e uma vida mais próspera e muito mais leve. Eu acredito que todas as mulheres merecem ser prósperas, livres e que realmente devam ocupar o seu papel de mulher nessa vida. E acredito que você também mereça isso. Por isso, eu vou te mostrar o plano de aceleração da mulher espiral. Vou te dar uma oportunidade única, onde eu abro apenas algumas vagas. No plano de aceleração da mulher espiral, para participar, você primeiro precisa tomar uma decisão. Uma decisão de sair desse espaço de dor, de culpa, de mágoa e de sofrimento. Você precisa pegar a corda e segurar e dizer: eu quero uma vida mais leve e próspera. Eu quero transformar e acessar essa mulher que existe dentro de mim. Porque tudo isso que eu vou te entregar é um portal de acesso. Um portal de acesso interno que vai ser projetado para o externo. E isso vai exigir uma decisão. O plano de aceleração da mulher espiral é um treinamento onde você vai ter acesso a uma plataforma de aulas gravadas de uma forma simples, de uma forma que, independente do seu nível de instrução, você vai conseguir executar, com os PDFs direcionais e os mapas de cura. Você vai ter acesso também a um Day Mentoring comigo por mês. Nesse Day Mentoring, você vai ser acompanhada dentro do seu processo de cura. E isso é imprescindível para que você não se perca no caminho, pois quando você começar, aparecerão os sabotadores, que tentarão te impedir. Mas nesse momento, eu te pegarei pela mão e você vai fazer parte de um grupo VIP exclusivo da Mulher Espiral. Lá vão existir inúmeras mulheres que buscam a mesma coisa que você. E quando você se insere num grupo onde as pessoas procuram a mesma coisa, isso acaba te encontrando. Eu poderia cobrar R$3.000 por essa mentoria, por esse plano de aceleração. Mas eu acredito que eu posso ajudar muito mais mulheres. Por isso, eu resolvi disponibilizar algumas vagas do plano de aceleração por 12 vezes de R$ 99,00. Isso mesmo, você precisa deixar de comprar apenas uma peça de roupa por mês para investir na sua transformação. Você ainda terá acesso ao Suni Class, que são aulas gravadas com temas profundos, para você ouvir quando estiver dirigindo ou quando você quiser assistir uma série e resolva olhar para o seu desenvolvimento pessoal. Eu sabia que se eu não compartilhasse isso com vocês, eu nunca teria paz. Tanto que eu não queria fazer isso. Eu sabia do compromisso que isso me traria. Mas eu não podia ficar com esse conhecimento só para mim. Eu não podia ser a única a passar por esse processo de cura enquanto você está aí sofrendo. Ou não consegue nem perceber que está sofrendo, pois já acostumou com esse sofrimento. Mas você pode estar pensando: e se eu adquirir o plano de aceleração e eu não gostar do conteúdo e ver que aquilo não é para mim? Se isso acontecer com você, você pode nos enviar um e-mail que nós devolveremos todo o seu dinheiro em 7 dias. Só que agora chegou a hora de você tomar a decisão. Não se esquive, decida.
Torne-se uma mulher espiral. Clique agora mesmo no botão abaixo e entre no plano de aceleração da mulher espiral. Eu estou te esperando para fazer você brilhar e caminhar muito mais leve e feliz.